sejam bem-vindos ao Mulheres no Esporte. Eu sou Liana Coelho e hoje eu vou entrevistar Mariana Becker. Ela é jornalista especializada em esportes, correspondente internacional da TV Globo e acompanha a Fórmula 1 há mais de 10 anos. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada por ter me convidado. Fico muito contente de ter esse espaço aqui para a gente poder conversar. Obrigada. Bom, Mariana, conta pra gente como que começou a tua carreira no jornalismo e quando que tu entrou para a cobertura do esporte. O jornalismo, ele veio através do esporte para mim, porque eu era surfista e pegava onda, viajava por aí atrás daquela coisa da onda perfeita, do lugar mais legal, mais bonito. Eu gostava muito de viajar sozinha, viajava eu e uma cadela pastor alemão, que era a minha segurança, e eu escrevia muito, né? E aí eu comecei a contar o que eu via, e aí ao longo desse tempo eu fui achando personagens interessantes, né? A primeira gaúcha que voa de asa delta, a primeira mulher foi campeã brasileira de surf, depois que, né, teve um campeonato por si só de surf com várias etapas. Normalmente relativo a mulheres, porque nós éramos muito poucas praticando esse tipo de esporte, né, esporte radical naquela época. E aí eu fui para esses campeonatos, eu falei, mas eu não quero ficar aqui só olhando. Eu quero contar o que está acontecendo. E aí eu comecei assim, eu primeiro escrevia, minhas primeiras matérias foram matérias sobre mulheres, para um jornal pequenininho que tinha de esportes radicais em Porto Alegre, chamado Vertical, que era ótimo. E aí depois eu escrevi uma matéria para a Folha de São Paulo, que foi capa do Folhetim na época. E aí depois fazia umas coisas de rádio, e eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei até que eu fiz o vestibular e faculdade, enfim. E aí fui indo. Na Fórmula 1 já são mais de 10 anos, né? Isso. A ideia de andar em lugares onde normalmente as mulheres não andam sempre me instigou um pouco. E eu já tinha mais de 10 anos de experiência quando a Globo me chamou para ser repórter de Fórmula 1. Eles ainda nunca... o Brasil não tinha tido ainda uma mulher na televisão fazendo Fórmula 1, era um troço totalmente diferente. Então eles resolveram apostar nisso, eles sabiam que eu falava línguas, eu gostava de automobilismo, já tinha corrido alguns ralis e tal, e aí para mim foi uma oportunidade incrível, não foi assim, ai meu Deus, que medo, acho que eu não vou conseguir. Claro, eu tinha momentos de dúvida, mas eu fiquei mais instigada, na verdade, do que amedrontada, porque eu achava que a gente tinha que ocupar esse espaço aí também. Foi um desafio, na verdade, né? Foi uma oportunidade de você mostrar, já trabalhava no esporte radical e ainda ter essa oportunidade de mostrar um pouco mais das mulheres aí ocupando essa frente. Trabalhava no futebol também, fazia tudo, né? Porque na minha época, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, os outros esportes fora futebol eram o que eles brincavam de chamar educação física. Então, esportes olímpicos ficava ainda abaixo de futebol e esportes radicais simplesmente não existiam, né? Era uma coisa assim era difícil fazer as pessoas dentro daquele ambiente esportivo profissional levarem a sério a cobertura de um esporte radical, né? Cobrir esporte radical era assim, sinônimo de vai viajar para ir para lugares paradisíacos. Não se imaginava que eu ficava 8 horas num barquinho balançando no sol, sabe, sem comer, com o perigo de vir uma onda e derrubar o barco, e depois tinha que voltar para a terra, escrever tudo, entrevistar as pessoas, enfim, trabalho. Eu resolvi escolher coisas que não tinha muita gente fazendo a série, sendo levada a sério, muito menos mulher.
E dentro da Fórmula 1, né? Como que é ser mulher e atuar em um ambiente masculino como é o automobilismo? Porque hoje a gente vê que tem, né, muitas mulheres ocupando um espaço. Mas eu imagino que quando tu começou não tinha muitas, né? Como que tu lidou com essa situação? Ao longo da vida profissional, eu acho que mesmo na escola, se você pensar, a gente faz amigos homens também. Então eu podia contar com parceiros homens, que eram os meus parceiros, a minha equipe, né, gente com quem eu podia conversar e perguntar as coisas, mas eu tinha que apresentar sempre o resultado, a meu ver, muito acima do esperado. Não era só acima, era muito acima, porque eu era uma mulher. Então tinha essa pressão. E a outra questão, assim, que aconteceu foi engraçado, porque quando eu cheguei, o Jaime Brito, que é produtor da Fórmula 1 há 30 anos, me disse: presta atenção no trabalho dessa inglesa, se chamava Luísa, ela trabalhava para a ITV, que ela faz um bom trabalho. Eu vi muitas coisas dela e quis me aproximar, né? Tipo, oi, tudo bom? Cheguei, tiriri, tarará, sou mulher também, faço isso, faço aquilo. E ela não me deu a menor entrada, zero. Aí eu vi, bom, ela quer ser a rainha do pedaço, não posso chegar aqui. Então eu contei com outros homens, com a parceria de outros homens, meus colegas de trabalho. O fato de ser mulher, às vezes, assim, no início atrapalhou um pouco, às vezes até hoje tem isso, mas não chega a me atrapalhar mais. É a eterna dúvida da sua informação. Ou a sua informação, acho que não é bem isso. Uhum. Talvez se fosse um homem, a dúvida não existiria. Ou fazer pouco dessa informação. Falar, isso não é tão importante. E aí, então, diminuir a importância da tua informação. Né? E aí, isso é um troço, assim, é chato, porque você começa a duvidar se realmente, número 1, aquela informação não era importante, ou número 2, você está dando de uma forma errada. E só com o passar dos anos que você, assim, começa a descobrir, que eu comecei a descobrir, não tinha alguém para dizer para mim, não, Mariana, isso aí tá certo, vai lá, você, sabe, mete a cara, é isso aí mesmo. Não tinha essa figura, porque talvez não tivesse ninguém que tivesse passado por isso antes, né? Então eu tive que deixar o tempo passar para olhar para as minhas colegas e dizer, não, o que eu tô fazendo tá certo, é assim mesmo, sabe? Sim, era de repente era um tipo de cobrança, por exemplo, como acontece com as mulheres ainda hoje no futebol, que perguntam se elas sabem o que é impedimento, por exemplo. Tu passou por esse tipo de questionamento também, de ter que estar provando que entendia do assunto? Assim, não cheguei a esse ponto de perguntas tão básicas, porque também, assim, como eu te disse, eu não era uma principiante, eu já tinha feito muitas coberturas, e coberturas importantes. Mas acontecia assim, de você descobrir uma informação muito importante, incrível, um furo, aí você dá, e aí as pessoas ficam, ou você conta, ou você fala para alguém, e a pessoa fala, não sei se é isso aí não. Com quem que você averigou isso, sabe? Uma desconfiança. Né? Então, eu tinha que ter certeza absoluta muito de tudo, e ninguém tem certeza absoluta de tudo o tempo todo, né? Claro. Em nenhum trabalho, né? Claro que você tem a responsabilidade jornalística de apuração, mas, assim, era uma cobrança monstra, sabe? E minha também. E isso foi uma coisa que no início me deu uma travada, assim, mas aí depois eu dei uma relaxada e aprendi que todo mundo erra, e que a vida é isso. Não tem, assim, a pessoa perfeita o tempo inteiro. Sem dúvida. E tu já sofreu algum tipo de assédio quando trabalhava ou passou por alguma situação constrangedora por ser mulher? Sim. Hoje em dia, quando você vai, às vezes, para a torcida, que tá todo mundo meio junto e tal, tem, né? Tem isso. E é muito chato e surpreendente como que hoje em dia isso ainda acontece, né? Assim, da pessoa se sentir à vontade de te dizer coisas, de te abraçar, de te pegar, e assim, não fica pensando se fosse um cara, se ia ser isso.
em relação a meio de trabalho, o que acontece às vezes dificilmente vai ter uma proposta explícita. Acontecem propostas, mas elas não são explícitas, o que deixa tudo muito mais complicado, porque no momento em que você fala que é isso, não é isso, ou não, nossa, imagina, você está entendendo errado. Ou, nossa, como a Mariana é brava. Isso eu ouvia muito, gaúcha brava. É porque não tinha muito esse jogo de cintura de fingir que eu não estava entendendo, tarará, e achar uma maneira, talvez não combativa, de dizer não. Na minha época, não tinha a lei que defendia as mulheres, não era aplicada no trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar em alguém que tinha sido processado por assédio. Então, você não tinha como se basear nisso. Ninguém tinha medo de nada. Então, assim, a história no início era assim, fingir que não entende, né? Às vezes precisasse ser assim mais dura. Normalmente, esse tipo de pressão, um cara que está começando na profissão não sente. Porque, assim, né, ele vai conseguir uma informação com um chefão de algum lugar. E aí o cara não vai dar em cima dele, dificilmente vai dar em cima dele. E no momento que ele disser não, dificilmente o cara depois vai perseguir o outro homem. Então, são situações diferentes que homens não passam. Homens passam por outro tipo de dificuldades, não essa. E por isso, você me interrompe se eu estiver falando muito, que eu acho importante esses fóruns, esse espaço que você está dando. Porque quanto mais a gente fala e troca informação, é mais fácil para quem está vindo. Exatamente. E eu acho importante que a gente se apoie, porque isso é uma coisa que também não rolava. Antigamente tinha uma disputa e também não tinha esse apelo que hoje tem, de a gente entender que não é não, que existe o assédio, que é preciso ser combatido, né? Dentro do esporte, principalmente, tem muitos casos de abuso. A gente só descobriu depois, com o tempo, porque surgiram as denúncias. Então, assim, é uma forma da gente se posicionar também como mulher e mostrar que a gente está ali para trabalhar e não para sofrer nada de nenhum tipo de violência. Não, e é engraçado, assim, porque depois tem uma segunda fase. Tem uma primeira fase de imposição, e aí você cura a seriedade de você quase que negar, assim, o seu lado feminino. E aí depois de, tipo, não, por que eu tenho que ficar assim? Porque eu me lembro quando eu ia cobrir jogo no Maracanã, tinham poucas meninas que ficavam no campo, ali do lado da torcida. Então, eu me lembro de ir assim, a calça mais frouxa possível, a roupa que marcasse menos possível, cabelo bem preso, mais, sabe, discreta possível. Não quer dizer que eu vá querer ir ao Maracanã, porque até eu nem uso, mas com uma coisa super justa de mini blusa, não é isso? Sim. Porque isso também não está adequado ao trabalho, a meu ver. Mas eu também não tinha que ficar me preocupando em parecer um saco de batata, entendeu? Exatamente. Mas acontecia, né? E tinha muito também esse fator, assim, de sempre que uma mulher se destacava profissionalmente, atribuía a ela o título de musa, sempre direcionado para a beleza da mulher e não para a competência dela, né? Ou musa, ou porque tá tendo um caso com alguém. Sim, sempre um julgamento. Isso, assim, isso eu vejo muito na Fórmula 1, porque é um ambiente, assim, no final, apesar de ser um ambiente totalmente cosmopolita, porque a gente está no mundo inteiro, é um ambiente pequenininho, né? Então, quando chega alguém novo, sempre tem um pré-julgamento do que vai acontecer, de quem é aquela pessoa. E se a menina, a repórter ou a produtora é bonita, assim, é certo ou quase certo que muita gente vai dizer que não é competente. Sem ouvir. Porque é a perua. Porque eu não sei o que é. Cara, você conhece? Você ouviu? Você já viu o trabalho dela? Então, sabe a quantidade de homem incompetente que eu conheço? Não fico dizendo que o cara tá tendo caso com ninguém, né? Não, sei lá, eu acho que tem assim um peso muito maior na crítica e no julgamento quando é mulher.
E o que ainda me surpreende hoje em dia é a falta de parceria entre a gente, que eu acho que tinha que ter mais. Acabar com as competições e se unir por uma causa, né? Porque é para o nosso bem, é para a gente estar se destacando mais e mostrando que a gente está lá por competência e não porque é bonita ou porque simplesmente conhece alguém. Né? Da mesma forma que os homens estão lá, a gente também está lá para fazer o nosso trabalho. Exato. Bom que as coisas estão mudando, né? Então vamos falar um pouquinho aí da tua vida de correspondente. Como que é essa rotina sem rotina? Na verdade, agora, esse ano, eu vou ficar totalmente voltada à Fórmula 1. Mas nos 10 anos anteriores, eu ficava com a Fórmula 1. Claro, se algum incidente acontecer aqui na minha frente, eu vou fazer. Mas eu ficava com a Fórmula 1 e com qualquer outra coisa que pudesse acontecer à minha volta, né? Na França, na Itália tem a Ilse, mas às vezes ela não podia ir pela Europa, né? O que acontecia e eu deixo sempre uma mala meio já pronta, assim, já tenho o know-how, assim, a experiência já tenho a minha necessaire com as coisas que eu preciso, sabe? Faço uma mala rapidinho. Eu queria que tivesse uniforme, porque eu acho um saco todo dia. Eu me lembro quando eu ainda morava no Rio, todos os dias eu tinha que procurar uma roupa, primeiro que fosse de acordo com as matérias que eu fosse fazer, porque um dia você vai fazer, sei lá, uma matéria no Municipal, no Teatro Municipal. No dia seguinte você vai fazer um futevôlei na Barra da Tijuca. E no outro dia, ou no mesmo dia, então... E aí você tem que estar com a roupa que combina com o brinco, que combina com o sapato, que combina... Você imagina fazer mala para isso, todos os dias. E tem que ser uma roupa diferente cada dia. É chato demais. E eu acho, pelo menos, é a pior parte de ser correspondente ou de ser repórter. E dentro da tua mala, o que não pode faltar de jeito nenhum? Bom, as coisas primeiro da necessaire, né, de higiene pessoal, a maquiagem básica, tem que ter. Já aconteceu comigo de eu chegar num grande prêmio e ter esquecido a minha necessaire de maquiagem, parece bobagem, mas não é. Televisão você tem que fazer com maquiagem, mesmo que seja pouca, que é como eu uso. Um casaco. Eu levo... a minha mala, se eu faço com calma, levo sempre um sachêzinho de alfazema que eu ponho na minha cama. Porque eu nunca sei onde eu vou dormir. Quer dizer, eu nunca sei. Nunca sei direito o nível do hotel. Normalmente é ok. Mas já parei em hotelzinho ruim, assim, com cheiro de mofo, não sei o quê. E como a gente trabalha muito e chega muito cansado, às vezes não dá tempo nem de comer, o mínimo que eu preciso é dormir direito. Bom, Mariana, para fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem de incentivo para as meninas e mulheres que querem trabalhar com esporte, seja sendo atleta, jornalista, né, exercendo algum cargo no esporte. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para elas. Unam-se, que a gente todas juntas somos fortes. Eu acho que quanto mais a gente puder se ajudar e conversar, não quer dizer que todo mundo é legal, né? Obviamente, a gente conhece muitas mulheres que não são, mas se você é de natureza generosa, tenta dividir o teu conhecimento. Se você está chegando e não conhece ninguém, tenta conversar com uma mulher e ter orientação dela, porque essas coisas ajudam a gente muito. E não esqueça que você também pode ter grandes amigos homens, eles não são nossos inimigos. Foi um prazer enorme te receber aqui no Mulheres no Esporte. Muito obrigada por ter compartilhado a tua história, que é super rica e experiente. Obrigada a você, fiquei super, super contente. Também quero agradecer a todos que acompanharam a entrevista. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar o Mulheres no Esporte lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. E até a próxima!